Olá, aqui é o Alisson e hoje eu vou comentar sobre o livro A Obra de Arte na Era de Sua Reprodutibilidade Técnica, de Walter Benjamin. Bom, e esse livro eu tinha comprado ele no final de 2021, provavelmente por alguma recomendação ali durante o meu curso de pós-graduação em Ciências Humanas, mas eu só peguei ele para ler agora, em 2023. E esse livro, então, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte, escrita então por Márcio Celiman Silva, é onde nós temos uma descrição ali sobre toda a vida do Walter Benjamin e todas as dificuldades que ele enfrentou, tendo nascido em 1892 na Alemanha e sendo um judeu. Mas logo nessa primeira parte aqui do Márcio, ele também aproveita para fazer algumas análises sobre o trabalho do autor. E sobre isso eu separei uma parte aqui para ler. Para Benjamin, essa natureza revelada pela câmera tem um valor análogo ao do inconsciente, descoberto pela psicanálise. Ela mostra um mundo insuspeito, que estaria como que recalcado sobre a aparência. Por outro lado, o cinema também produz imagens que se assemelham à alucinação, aos sonhos e aos delírios psicóticos, o que permite democratizar coletivamente essas experiências. Mickey Mouse surge para Benjamin, então, como uma tal figura de sonho coletivo, enquanto uma dessas imagens oníricas ele permite um tratamento contra as mazelas provocadas pela técnica. Novamente encontramos um modelo catártico atuando no ensaio de Benjamin. Nos fragmentos preparatórios para a terceira versão do ensaio, lemos: 2 funções da arte. 1. Familiarizar a humanidade com certas imagens antes que sejam dados à consciência os fins em cuja perseguição tais imagens são criadas. 2. Auxiliar tendências sociais cuja realização no próprio ser humano seria destrutiva, ao se concretizarem no mundo das imagens. Benjamin acredita numa função terapêutica do filme, que substituiria uma loucura coletiva por uma psicose real que nos acossa. A tecnicização criou a possibilidade de uma vacinação psíquica contra essas psicoses de massa, por meio de certos filmes, nos quais um desenvolvimento forçado de fantasias sádicas ou de alucinações masoquistas pode impedir o seu amadurecimento, tanto natural quanto perigoso, nas massas. Essa passagem é também eminentemente freudiana, tanto por seu modo de tratar o riso como uma válvula de escape, como ao falar das compensações que a humanidade exige diante das repressões que a cultura tecnizada traz. Já na segunda parte do livro é onde nós vamos então conhecer de fato esse ensaio do Walter Benjamin. E a grande reflexão do autor aqui nesse livro é comparar, de certa forma, o valor, o papel que a arte exercia então dentro de uma sociedade e, de certa forma, o novo papel que ela desempenha, mas também as mudanças que a arte vem sofrendo devido à, de certa forma, industrialização dos processos, o que o autor coloca muito relacionado ao capitalismo também, mas que, sem dúvida, tem relação também com o próprio avanço tecnológico, certo, ao longo do tempo. Mas o que o autor chega a dar como exemplo é como no passado, na Grécia, por exemplo, existiam então algumas esculturas que representavam então uma figura divina. Então a escultura não era simplesmente um bloco de pedra moldado à forma de alguma pessoa ou de algum ser divino. Ela tinha por si só o que o autor chama de aura, que é muito ligado ao lado religioso que aquela escultura desempenhava então dentro daquela sociedade. As pessoas se reuniam então ao redor dessas esculturas, muitas vezes para rezar aos seus deuses. E uma outra coisa muito importante é que não existia a reprodutibilidade de tais esculturas. Uma pessoa poderia muito bem tentar pegar um outro bloco de pedra e criar a sua própria Afrodite, digamos assim. Essa pessoa só precisaria ter a capacidade de fazer isso. Mas, mesmo que ela fizesse isso, não necessariamente essa obra criada então por essa pessoa teria a mesma aura da original, já que a peça original está carregada de história e de sentido dentro daquela sociedade. E durante essa análise o autor ele chega então até a parte da fotografia, até a parte do cinema, onde, diferente dos processos anteriores, que muitas vezes eram processos manuais, que poderiam ter alguma divergência, certo, entre uma obra e outra, caso a pessoa quisesse de fato fazer cópias. No caso da fotografia e do cinema, é o contrário.
aquela cena ela é fotografada, ela é filmada apenas uma vez e será exatamente aquela cena que será apresentada em todos os lugares do planeta. Então essa nova forma de arte tem uma proposta totalmente diferente das anteriores, muito mais ligado a essa reprodução em massa, a levar essa fotografia ou filme para o maior número de pessoas, ao invés do objetivo de criar ou manter aquela aura que as antigas formas de arte tinham e por vezes continuam tendo. Bom, e sobre isso eu separei um trecho aqui onde o autor ele comenta sobre um filme do Charles Chaplin para usar como exemplo, né, sobre essa análise que ele está fazendo então sobre a arte. Para realizar o seu filme Opinion Publique, que tem 3.000 metros de comprimento, Chaplin filmou 125.000 metros. O filme é, portanto, a obra de arte mais passível de melhoria, e essa sua capacidade de ser melhorado está intimamente ligada à sua recusa radical do valor de eternidade. Obtém-se o mesmo resultado com a contraprova. Para os gregos, cuja arte orientava-se pela produção de valores de eternidade, o ápice de todas as artes encontrava-se na arte menos passível de melhoria, a saber, a escultura, cujas criações se fazem literalmente a partir de uma peça. A decadência da escultura na era da obra de arte montável é inevitável. Bom, e a terceira parte aqui do livro, ela é composta por variáveis dessa segunda versão que nós temos aqui no livro. Variáveis tanto escrito em alemão como também em francês, mas que acabam funcionando mais como notas de rodapé, de certa forma. Bom, fica aqui então a minha resenha para esse livro de Walter Benjamin. Eu acho que essa leitura ela pode fazer muito mais sentido para quem está, de certa forma, mais inserido nessa área da arte ou de fotografia, por exemplo, já que o autor ele aborda e faz algumas reflexões sobre assuntos que eu creio que não sejam tão pesquisados pela maioria das pessoas, pelo menos. Mas de qualquer forma, fica aqui então a minha resenha para o livro. Se você gostou do vídeo, eu vou pedir para você deixar um like, se inscrever e compartilhar com alguém que possa gostar desse tipo de conteúdo. Qualquer comentário que você queira fazer é só deixar aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Até lá!